Olá, vamos para mais um Resume aí, Júlia? Gente, a cada dia eu gosto mais desse quadro porque dá uma forcinha e incentiva você a ler um pouquinho de livro e dar algumas dicas sobre alguns livros que eu estou lendo, né? Então, o que eu acabei de ler agora foi esse, que é o TED Talks. Começar falando um pouquinho sobre o TED, né? Que as siglas significam Tecnologia, Educação e Design. E o criador do TED, né, foi o Chris Anderson, que ele é um americano, né, que começou esse TED lá nos Estados Unidos, né, e já tem bastante tempo. E são palestras, né, de 18 minutos. E como que ele começou a conseguir tanta relevância? Celebridades, pessoas de muita relevância já foram até o TED para fazer essas palestras de 18 minutos. Tipo Tony Robbins, grandes celebridades, atores, todas as vezes que eles querem aparecer como pessoas um pouco mais de relevância de algum assunto ou lançar algum livro, eles acabam indo para o TED para fazer essa palestra de 18 minutos e passar o conteúdo e ganhar essa visibilidade. E por que eu digo que eles acabam ganhando essa visibilidade? Porque o TED hoje, né, ele é assistido por mais de 1 milhão de pessoas por dia. E aí, como que hoje é o modelo do TED? Antes era só o TED mesmo original, que eram poucas edições por ano, né, que eram feitas. E aí o Chris pensou em conseguir expandir essas palestras físicas a âmbito global. E aí ele fez o TEDx, se eu não me engano, é assim que ele chamou. E aí algumas pessoas poderiam ter a licença para promover esse TED em outros países. E aí ele conseguiu ganhar um pouco mais volume de palestras. E aí como ele faz? Ele tem, né, inclusive no YouTube, tem um canal do TED que eu super recomendo a vocês a escutar as palestras, né, entrar nesse canal do YouTube do TED e escutar várias palestras, assuntos diversos e falando, né, de maneira muito concisa, porque o que ele entende? Que 18 minutos é o suficiente para a gente poder conseguir passar uma ideia e envolver o público. Então, o que desse livro ele fala? Ele fala, né, ele reúne aqui o que deu dentre tantas palestras, né, que ele já viu acontecendo, tudo que ele percebeu que deu super certo e o que deu super errado. Então, ele montou um guia para que você consiga se comunicar de uma maneira mais eficiente, onde ele veio mostrando, né, dentre tantas palestras bem-sucedidas e outras não, o que não fluiu. Então tem muitas dicas legais. E aí você pode parar para pensar assim, Júlia, nunca vou dar uma palestra, né? Nem tenho pretensão de fazer isso, nem tá nos meus planos. Primeiro, eu também não sou uma palestrante, mas eu sou uma gestora. Tô sempre precisando de envolver o meu time, de fazer reuniões. Então, até para quando você vai falar para um pequeno grupo ou um grande grupo de pessoas, tem muitas dicas daqui de como envolver, dos tópicos de como começar, fazer um meio e finalizar algum tipo de apresentação. Se você deve usar o slide ou não. Então, se você apresenta figura, então, enfim, é super legal, uma viagem muito legal que ele faz, falando exatamente das coisas que vão dando certo ou não. Então, eu separei um trechinho aqui, né, que eu gosto de sempre falar um pouquinho com vocês, que tem uma coisa que super funciona comigo, e eu acho que é muito genuíno. Então, e ele falou muito disso aqui. E é uma das coisas que ele mais diz que funciona quando a gente vai fazer uma apresentação, uma palestra para outras pessoas, que é falar com paixão. Então, eu acho que todas as vezes que a gente está envolvido num projeto, a gente precisa de estar apaixonada por aquilo ali que a gente vai falar. E o público percebe, todo mundo adora escutar uma pessoa que está apaixonada por aquele assunto, sabe? Envolve o outro naquele assunto. E aí ele fala, o que eu digo às pessoas é, a prática não leva à perfeição. A prática torna a imperfeição tolerável.
Isso porque quando você sabe algo de trás para frente, pode jogar com os imprevistos em vez de suprimi-los. E isso durante todo o livro, né? Ele fala muito sobre isso. Ele fala que é preciso você exaurir aquele assunto realmente na sua mente, escolher um assunto que realmente tenha relevância, né? E exaurir aquele assunto para você. Falar muito para você mesmo sobre aquele assunto, escrever sobre aquele assunto, apresentar para outras pessoas. Dito isso, depois você pode realmente entrar naquele assunto, colocando toda a sua paixão, sua emoção, porque o assunto já está dominado. Então você consegue falar de uma maneira que não é mecânica. Não tem nada pior do que a gente escutar uma pessoa falando uma coisa de uma forma que não é envolvente. Então, às vezes, a gente escuta alguns vídeos, né? Fala algumas coisas e aquela pessoa, né? Tem aquela voz assim. Não, porque agora eu vou apresentar para vocês o preparo mental. Como controlar os nervos. Parece que não tem emoção. E aí, rapidamente, a gente sai daquele vídeo, daquela palestra. A gente tem, né? Um roubador de atenção que tá sempre com a gente, que é o telefone. Então, se de repente aquela pessoa começou a falar mecanicamente, sem emoção, mesmo que aquele assunto seja muito interessante, a gente se desliga totalmente. E ele falou que isso é muito real, mas que a gente precisa de dosar também um pouco a fala com a emoção e realmente ter um conteúdo que faça uma conexão. E aí, como finalizar, né, uma palestra? E isso eu achei super importante. Ele falou que às vezes vários grandes palestrantes de renome, chegavam e aí terminava uma palestra. Ah, quero agradecer a fulano, então é isso, finalizamos esse conteúdo. E isso perde todo o encanto da palestra. Então, como ele sugere que a gente termine um conteúdo, né? Gerando uma ação na pessoa. Então, como terminar um conteúdo? Gerando uma ação. E eu vou fazer isso agora com você. Ó, se não curtiu o vídeo, curte, compartilha, porque agora a gente vai pro momento onde a gente vai fazer uma ação conjunta. Vamos lá? Que tal? Depois da gente ter escutado um pouquinho sobre esse livro, você de repente se interessar em lê-lo e juntos a gente pensar assim, qual assunto que eu poderia falar por 18 minutos? E aí, gente, você acredita que eu terminei esse livro pensando nisso? Pensando assim, gente, se eu tivesse, por exemplo, hoje apareceu um convite para mim para falar no TED. Ah, gente, olha, tô lá no TED já tô me imaginando sobre o que eu falaria, né? Então é uma coisa que eu acho que pode deixar a gente com a pulga atrás da orelha, porque todos nós somos muito interessantes. Todos nós temos uma história a contar. Qual seria a sua? Eu tô aqui pensando, vamos pensar juntos e quem sabe eu apareço aqui num próximo vídeo fazendo um TED, né? Só entre a gente, apresentando algum tipo de conteúdo por 18 minutos para vocês. Um bom desafio. E aí, se você fosse convidado hoje para um TED Talkings, sobre o que você falaria? Sobre o que você é? Ótimo, um super especialista e que todo mundo adoraria ouvir. Fica aí com essa dúvida. Ó, super indico TED Talkings.